Fala galera do Aretejus, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo certo com vocês? Sobreviver ao carnaval? Galera, é o seguinte, nós estamos lançando o nosso curso para escrevente, só a parte que é cobrado direito. Então vai seguindo uma amostra aí para vocês, ó, que a gente separou os últimos 10 anos, os últimos 12 anos dos artigos que foram cobrados, ó. E a gente colocou algumas dicas também. Galera, nesse material a gente separou as leis e os artigos que foram exigidos no edital e separamos artigos dos últimos 12 anos, indicando embaixo de cada artigo o ano que ele foi cobrado e a prova. Daí consta cronogramas, legislação em audiobook e outra coisa também que é diferencial, que você pode estudar em qualquer lugar na palma da mão, que o nosso aplicativo você consegue fazer download antes, né? E depois com o celular no modo avião você consegue estudar em qualquer lugar. Não precisa gastar dados e tal. E a gente também tem a compra coletiva, que pode ser até 3 pessoas que podem acessar, igual a Netflix, galera. E esse preço da compra coletiva sai por R$ 138, que dá mais ou menos R$ 46 por pessoa. E compensa demais, galera. E vamos continuar aqui com o segundo episódio da Lei 10.261, que trata sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. E galera, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, também se inscrever nas nossas plataformas do Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Instagram, Anchor, TikTok e Rumble. Vamos lá, galera. Artigo 287. As testemunhas arroladas pelo acusado comparecerão à audiência designada, independentemente de notificação. Parágrafo 1º. Deverá ser notificada a testemunha cujo depoimento for relevante e que não comparecer espontaneamente. Parágrafo 2º. Se a testemunha não for localizada, a defesa poderá substituí-la, se quiser, levando na mesma data designada para a audiência outra testemunha, independentemente de notificação. Artigo 288. Em qualquer fase do processo, poderá o presidente, de ofício ou a requerimento da defesa, ordenar diligências que entenda convenientes. Parágrafo 1º. As informações necessárias à instrução do processo serão solicitadas diretamente, sem observância de vinculação hierárquica, mediante ofício, do qual cópia será juntada aos autos. Parágrafo 2º. Sendo necessário o concurso de técnicos ou peritos oficiais, o presidente os requisitará, observados os impedimentos do artigo 275. Artigo 289. Durante a instrução, os autos do procedimento administrativo permanecerão na repartição competente. Parágrafo 1º. Será concedida vista dos autos ao acusado mediante simples solicitação, sempre que não prejudicar o curso do procedimento. Parágrafo 2º. A concessão de vista será obrigatória, no prazo para manifestação do acusado ou para apresentação de recursos, mediante publicação no Diário Oficial do Estado. Parágrafo 3º. Não corre o prazo senão depois da publicação a que se refere o parágrafo anterior, e desde que os autos estejam efetivamente disponíveis para a vista. Parágrafo 4º. Ao advogado é assegurado o direito de retirar os autos da repartição mediante recibo, durante o prazo para manifestação de seu representado, salvo na hipótese de prazo comum, de processo sob regime de segredo de justiça ou quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos na repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado. Artigo 290. Somente poderão ser indeferidos pelo presidente, mediante decisão fundamentada, os requerimentos de nenhum interesse para o esclarecimento do fato, bem como as provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Artigo 291. Quando, no curso do procedimento, surgirem fatos novos imputáveis ao acusado, poderá ser promovida a instauração de novo procedimento para sua apuração, ou, caso inconveniente, aditada a portaria, reabrindo-se oportunidade de defesa. Artigo 292.
Encerrada a fase probatória, dar-se à vista dos autos à defesa, que poderá apresentar alegações finais no prazo de 7 dias. Parágrafo único. Não apresentadas no prazo as alegações finais, o presidente designará advogado dativo, assinando-lhe novo prazo. Artigo 293. O relatório deverá ser apresentado no prazo de 10 dias, contados da apresentação das alegações finais. Parágrafo 1º. O relatório deverá descrever, em relação a cada acusado, separadamente, as irregularidades imputadas, as provas colhidas e as razões de defesa, propondo a absolvição ou punição e indicando, neste caso, a pena que entender cabível. Parágrafo 2º. O relatório deverá conter, também, a sugestão de quaisquer outras providências de interesse do serviço público. Artigo 294. Relatado, o processo será encaminhado à autoridade que determinou sua instauração. Artigo 295. Recebendo o processo relatado, a autoridade que houver determinado sua instauração deverá, no prazo de 20 dias, proferir o julgamento ou determinar a realização de diligência, sempre que necessária ao esclarecimento de fatos. Artigo 296. Determinada a diligência, a autoridade encarregada do processo administrativo terá prazo de 15 dias para o seu cumprimento, abrindo vista à defesa para manifestar-se em 5 dias. Artigo 297. Quando escaparem à sua alçada as penalidades e providências que lhe parecerem cabíveis, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo deverá propô-las, justificadamente, dentro do prazo para julgamento à autoridade competente. Artigo 298. A autoridade que proferir decisão determinará os atos dela decorrentes e as providências necessárias à sua execução. Artigo 299. As decisões serão sempre publicadas no Diário Oficial do Estado, dentro do prazo de 8 dias, bem como averbadas no Registro Funcional do Servidor. Artigo 300. Terão forma processual resumida, quando possível, todos os termos lavrados pelo secretário, quais sejam autuação, juntada, conclusão, intimação, data de recebimento, bem como certidões e compromissos. Parágrafo 1º. Toda e qualquer juntada aos autos se fará na ordem cronológica da apresentação, rubricando o presidente as folhas acrescidas. Parágrafo 2º. Todos os atos ou decisões cujo original não conste do processo, nele deverão figurar por cópia. Artigo 301. Constará sempre dos autos da sindicância ou do processo a folha de serviço do indiciado. Artigo 302. Quando ao funcionário se imputar crime praticado na esfera administrativa, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo providenciará para que se instaure simultaneamente o inquérito policial. Parágrafo único. Quando se tratar de crime praticado fora da esfera administrativa, a autoridade policial dará ciência dele à autoridade administrativa. Artigo 303. As autoridades responsáveis pela condução do processo administrativo e do inquérito policial se auxiliarão para que os mesmos se concluam dentro dos prazos respectivos. Artigo 304. Quando o ato atribuído ao funcionário for considerado criminoso, serão remetidas à autoridade competente cópias autenticadas das peças essenciais do processo. Artigo 305. Não será declarada nulidade de nenhum ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou diretamente na decisão do processo ou sindicância. Artigo 306. É defeso fornecer à imprensa ou a outros meios de divulgação notas sobre os atos processuais, salvo no interesse da administração, a juízo do secretário de Estado ou do Procurador-Geral do Estado. Artigo 307. Decorridos 5 anos de efetivo exercício, contados do cumprimento da sanção disciplinar, sem cometimento de nova infração, não mais poderá aquela ser considerada em prejuízo do infrator, inclusive para efeito de reincidência. Parágrafo único. A demissão e a demissão a bem do serviço público acarretam a incompatibilidade para nova investidura em cargo, função ou emprego pelo prazo de 5 a 10 anos, respectivamente. Capítulo 4. Do processo por inassiduidade. Artigo 308. Verificada a ocorrência de faltas ao serviço que caracterizam a
inassiduidade, o superior imediato comunicará o fato à autoridade competente para determinar a instauração de processo disciplinar, instruindo a representação com cópia da ficha funcional do funcionário e atestados de frequência. Artigo 309. Não será instaurado processo para apurar inassiduidade do funcionário que tiver pedido exoneração. Artigo 310. Extingue-se o processo instaurado exclusivamente para apurar inassiduidade se o indiciado pedir exoneração até a data designada para o interrogatório ou por ocasião deste. Artigo 311. A defesa somente poderá versar sobre força maior, coação ilegal ou motivo legalmente justificável que impeça o comparecimento ao trabalho. Capítulo 5. Dos recursos. Artigo 312. Caberá recurso por uma única vez da decisão que aplicar penalidade. Parágrafo 1º. O prazo para recorrer é de 30 dias, contados da publicação da decisão impugnada no Diário Oficial do Estado ou da intimação pessoal do servidor, quando for o caso. Parágrafo 2º. Do recurso deverá constar, além do nome e qualificação do recorrente, a exposição das razões do inconformismo. Parágrafo 3º. O recurso será apresentado à autoridade que aplicou a pena, que terá o prazo de 10 dias para, motivadamente, manter sua decisão ou reformá-la. Parágrafo 4º. Mantida a decisão ou reformada parcialmente, será imediatamente encaminhada a reexame pelo superior hierárquico. Parágrafo 5º. O recurso será apreciado pela autoridade competente, ainda que incorretamente denominado ou endereçado. Artigo 313. Caberá a pedido de reconsideração, que não poderá ser renovado, de decisão tomada pelo governador do Estado em única instância, no prazo de 30 dias. Artigo 314. Os recursos de que trata esta lei complementar não têm efeito suspensivo. Os que forem providos darão lugar às retificações necessárias, retroagindo seus efeitos à data do ato punitivo. Capítulo 6 da revisão. Artigo 315. Admitir-se-á, a qualquer tempo, a revisão de punição disciplinar de que não caiba mais recurso, se surgirem fatos ou circunstâncias ainda não apreciados, ou vícios insanáveis de procedimento que possam justificar redução ou anulação da pena aplicada. Parágrafo 1º. A simples alegação da injustiça da decisão não constitui fundamento do pedido. Parágrafo 2º. Não será admitida a reiteração de pedido pelo mesmo fundamento. Parágrafo 3º. Os pedidos formulados em desacordo com este artigo serão indeferidos. Parágrafo 4º. O ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 316. A pena imposta não poderá ser agravada pela revisão. Artigo 317. A instauração de processo revisional poderá ser requerida fundamentadamente pelo interessado ou, se falecido ou incapaz, por seu curador, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, sempre por intermédio de advogado. Parágrafo único. O pedido será instruído com as provas que o requerente possuir ou com indicação daquelas que pretenda produzir. Artigo 318. A autoridade que aplicou a penalidade ou que a tiver confirmado em grau de recurso será competente para o exame da admissibilidade do pedido de revisão, bem como, caso deferido o processamento, para a sua decisão final. Artigo 319. Deferido o processamento da revisão, será este realizado por procurador de Estado que não tenha funcionado no procedimento disciplinar de que resultou a punição do requerente. Artigo 320. Recebido o pedido, o presidente providenciará o apensamento dos autos originais e notificará o requerente para, no prazo de 8 dias, oferecer o rol de testemunhas ou requerer outras provas que pretenda produzir. Parágrafo único. No processamento da revisão serão observadas as normas previstas nesta lei complementar para o processo administrativo. Artigo 321. A decisão que julgar procedente a revisão poderá alterar a classificação da infração, absolver ou punido, modificar a pena ou anular o processo, restabelecendo os direitos atingidos pela decisão reformada. Disposições finais. Artigo 322. O dia 28 de outubro será consagrado ao funcionário público estadual. Artigo 323. Os prazos previstos neste estatuto serão todos contados por dias corridos. Parágrafo único. Não se computará no prazo o dia inicial, prorrogando-se o vencimento, que incidir em sábado, domingo,
feriado ou facultativo para o primeiro dia útil seguinte. Galera, é isso aí. Se você chegou até aqui, meus parabéns, mais uma meta cumprida. E galera, não se esqueçam de acessar a descrição do vídeo, que tem o nosso curso de escrevente técnico judiciário. Nós separamos os materiais que estão no edital, que são os artigos e as leis. Também separamos os últimos 12 anos das provas e deixamos embaixo de cada artigo o ano que ela foi cobrado. Também criamos cronogramas, legislação em audiobook, e o nosso aplicativo você pode acessar offline também, desde que você fez download anteriormente. E também nós temos a compra coletiva, um valor de R$ 138, que dá para vocês comprarem até 3 pessoas, que vai sair R$ 46 por pessoa. Galera, material desse é muito top. Então, até a próxima. Bons estudos, um forte abraço e tchau!